Meus caros camaradas, muito bom dia. Minha querida Maria de Belém, Almeida Santos. Esta Comissão Nacional foi convocada em meados de maio para analisar os resultados das eleições europeias. E é precisamente por aqui que eu vou começar. Repito o que disse na noite eleitoral. O PS ganhou as eleições. Repito para que ninguém tenha dúvida. O PS ganhou as eleições. Em democracia, só um partido ganha eleições. É o partido que tem mais votos. E o partido que obteve mais votos foi o nosso Partido Socialista. Ganhámos as eleições. E em 8 meses ganhámos 2 eleições. Quero agradecer ao partido que se mobilizou para estas eleições. A todos os militantes, aos simpatizantes, aos candidatos, e quero dizer ao Francisco Assis que o apreço que eu tinha por ele saiu reforçado depois da magnífica campanha que fizeste. E quero-te dizer que se hoje tivesse que voltar a escolher um cabeça de lista para enfrentar estas eleições, te voltaria a dirigir o convite. O resultado do PS é uma grande vitória. Disse-o na noite eleitoral e reafirmo aqui hoje. É uma grande vitória. As eleições disputaram-se num clima político e social único. Os 3 partidos que têm governado Portugal foram a votos perante um país que conheceu doses de austeridade como nunca, desde o ano 2010, no governo do Partido Socialista, até agora. O PS foi o centro de todos os ataques, à direita e à esquerda. À direita, porque consideram que somos nós os responsáveis pelo pedido de assistência financeira e o Estado a que chegamos. E à esquerda, porque consideram que nós somos o terceiro partido da Troika. As eleições realizaram-se uma semana após a nossa saída do programa de assistência financeira. Numa gestão político-eleitoral por parte da família do PPE, a que o PSD e o CDS pertencem, como nunca tínhamos assistido na Europa. Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional. Alinharam todos, no mesmo discurso favorável ao Governo. Ao ponto de ter sido acordada uma carta com o Fundo Monetário Internacional, que ainda hoje é desconhecida dos portugueses. E recordo que a primeira informação que veio a público, passado uns minutos da declaração do Primeiro-Ministro, é que não era uma carta, era um mini memorando. Esta carta, o conteúdo daquilo que foi acordado, nunca veio a público. Enfrentámos uma direita unida, quer na Europa, quer em Portugal, que contou com a cumplicidade, mais uma vez, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Resultados. O PS derrotou a direita unida. Infligiu-lhe o pior resultado eleitoral em 40 anos de democracia. Os 2 partidos políticos juntos obtiveram menor percentagem do que o mais baixo resultado eleitoral que o PSD tinha obtido. Se admitirmos uma votação de 6-7% para o CDS, o PSD não terá passado dos 20-21%. Ou seja, menos 10 pontos percentuais do que aqueles que o Partido Socialista obteve nas eleições europeias. O PS ganhou, mas na opinião de alguns, só obteve 31%. Ou seja, aquela fasquia pequenina de 3,7%. Ou seja, foi introduzida na sociedade portuguesa um novo critério para se ganhar eleições. Tudo o que seja igual ou inferior a 3,7% não é ganhar. Nós podemos ganhar, mas tem que haver uma nova fasquia. Este resultado do PS diverge dos resultados dos restantes partidos socialistas europeus? É a pergunta que eu vos faço. Resposta: diverge. Mas diverge a favor do PS português. E vejamos.
Na Europa, apenas 6 partidos. 6. Em 28 países. 6 em 28 países ganharam eleições. Nos 5 países da assistência financeira, formal ou informalmente, onde incluo aqui a Espanha, os partidos socialistas apenas ganharam em 2 países. 2. Portugal, acima dos 30%. Perdão, nesses 5 países, só em Portugal é que o Partido Socialista ganhou. Os partidos socialistas. E estando na oposição, os partidos socialistas apenas ganharam em 2 países. Quer dizer, nos 28 países da União Europeia, só há 2 países, a Suécia e Portugal, onde, estando na oposição, ganhamos eleições. Nós, acima dos 30%, por exemplo, muito acima do que tu, António Costa, tiveste na primeira eleição para a Câmara de Lisboa, ficaste abaixo dos 30%, nós, acima dos 30%, nós acima dos 30% e a Suécia abaixo dos 30%. Aliás, se todos os partidos socialistas tivessem obtido o resultado do PS português, o Partido Socialista Europeu, a que nós pertencemos, teria 285 deputados em vez de 190 deputados. O Partido Socialista Europeu seria o partido com maior representação no Parlamento Europeu. E hoje estaríamos a indicar um socialista para presidente da Comissão Europeia. Isto é, se todos tivessem feito o trabalho que nós socialistas fizemos em Portugal e merecida a confiança que os portugueses nos deram, hoje o Partido Socialista indicava o presidente da Comissão Europeia. Acham isto pouco? Acham que isto é uma vitória zeca? António Vitorino teve uma vitória nas eleições europeias, que, como sabem, depois deu a vitória a António Guterres nas eleições legislativas. Sabem por quanto é que ganhou de margem? 0,5%. 0,5%. Só que, na altura, havia solidariedade no interior do Partido Socialista. Solidariedade. Conclusão, entre muitas que podemos tirar, em comparação com os resultados dos restantes 27 países da União Europeia, o nosso Partido Socialista obteve uma grande vitória. Tal como disse Martin Schulz, que me telefonou no dia seguinte a felicitar pelo resultado. Contribuiu para a percentagem do PS, na minha opinião, a penalização generalizada dos partidos da governação, que aconteceu com toda a Europa, por toda a Europa, com a fuga de votos para os extremos. A ligação do PS ao memorando de assistência financeira, que quer precisar, nunca negociei, nunca assinei, mas que assumi por inteiro, e ao estado do país, e a pulverização de votos que ocorre em eleições de segunda ordem. Não é preciso ser cientista político, basta ler alguns dos principais documentos de análise, que há eleições de primeira ordem e eleições de segunda ordem. E numa eleição de primeira ordem funciona um voto mais concentrado nas opções de governo. Numa eleição de segunda ordem há uma pulverização, como aconteceu também aqui em Portugal. Mas, mais do que detalhar ainda mais o resultado do PS, devemos perguntar-nos se o resultado obtido coloca em causa o objetivo central: governar Portugal com maioria absoluta. A minha resposta é clara: não coloca em causa esse objetivo. O PS reuniu as condições para obter a maioria absoluta nas próximas eleições. E passo a explicar. A abstenção vai diminuir significativamente nas próximas eleições legislativas. O voto útil vai funcionar de modo mais eficiente do que funcionou nas eleições europeias. O PS conseguiu limitar o crescimento da esquerda à nossa esquerda, o que é muito difícil que tenha acontecido noutros países europeus. Isto é, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o LIVRE
Os três partidos somados não ultrapassaram 20% nestas eleições europeias, que são, como sabem, mais favoráveis para os partidos que mobilizam o seu núcleo duro, com particular incidência no Partido Comunista Português. Ficaram ali. Não saíram dos 20%. O que significa que o Partido Socialista andou bem em relação ao eleitorado da esquerda. Porque, caso contrário, aconteceria como, por exemplo, em França, ou como aconteceu em Espanha, em que havia uma subida dos partidos à esquerda do PS. Portanto, não subiram. Ficaram ali. E a tendência é que nas eleições legislativas eles desçam. Mais importante, o PS conseguiu pela primeira vez na história da nossa democracia, vejam isto, que a coligação de direita ficasse praticamente impossibilitada de oferecer uma solução de governo. Isto é, o esforço de recuperação que eles têm que fazer, na minha opinião, impossibilita-os de oferecer uma solução. Mas eu aqui fui mais cuidadoso. Disse que estavam praticamente impossibilitados de o fazer. Resulta também, da análise dos resultados eleitorais, que só o PS está em condições de continuar a liderar uma alternativa política ao atual governo. Não há outro partido. E sem o PS não há solução de governo em Portugal. Quer com a maioria absoluta do PS, quer com coligação, da forma como nós entendermos. O PS é mesmo o único, ou o partido melhor posicionado, para oferecer uma melhor solução de governo a Portugal. E eu pergunto-vos com total clareza, não são estes bons indicadores que o Partido Socialista continua em condições de obter uma maioria absoluta? São. Mas eu acho que o melhor indicador não vem das eleições. Vem na terça-feira com as declarações do António Costa. Porque a disponibilidade que o António Costa manifestou na terça-feira não a manifestou há 3 anos, quando nós tínhamos tido 28% dos votos. E, portanto, estes são os resultados que o PS alcançou em 3 anos. Após o ter obtido, no ano de 2011, um dos piores resultados eleitorais da história do nosso partido. O Partido Socialista está hoje à frente. É o primeiro partido político português. O que não quer dizer que tenhamos resolvido todos os nossos problemas. O que é que faltou então ao PS para aumentar a sua percentagem eleitoral ou dilatar a diferença com a coligação de direita? Na minha opinião, faltou congregar os votos de descontentamento em relação ao sistema político e ao sistema partidário. O PS conseguiu, na minha opinião, mobilizar a maior parte do voto de protesto contra o governo, mas não conseguiu concentrar em si o voto de descontentamento em relação à política e aos políticos. Recordo que os votos brancos e os votos em Marinho Pinto atingiram cerca de 15% do total dos votos, a que se soma um elevado número de abstencionistas. Ou seja, andámos bem e cumprimos com o nosso governo de derrotarmos pela segunda vez a direita unida. Pela primeira vez, vencemos em 150 concelhos. Nunca um partido tinha atingido, sozinho, tantas vitórias. E desta vez, em 173 concelhos. Ou seja, aumentámos o número de concelhos em Portugal. Mas ainda não conseguimos atrair os desiludidos e os desencantados com o sistema político e com o sistema partidário. E se há uma maneira de o fazer, é reformar o sistema político. Assim, até ao final desta sessão legislativa, até o dia 15 de setembro, apresentaremos na Assembleia da República, entre outras iniciativas legislativas, um projeto de alteração da Lei Eleitoral para a Assembleia da República. Que inclua, entre outras alterações, a aproximação entre deputados e eleitores, a redução do número de deputados da Assembleia da República para 180,
a possibilidade do eleitor escolher o seu deputado através da criação de círculos de eleição de um só deputado ou através do voto duplo. Isto é, hoje existem listas fechadas e passarão, se a nossa proposta for aprovada, listas abertas. Isto é, eu posso ir votar, escolher votar no Partido Socialista, mas escolher um candidato que não seja necessariamente o número 1 dessa lista. Isto dá uma possibilidade de abertura do nosso sistema político. Num sistema onde só os partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas à Assembleia da República, faz todo o sentido abrir o sistema e permitir uma maior participação da cidadania e, por isso, nós vamos abrir o sistema político aos portugueses. Simultaneamente, entregaremos outras propostas de reforma do sistema político e da ação política. Designadamente, entregaremos uma nova proposta sobre incompatibilidades dos deputados, mas também de outros cargos públicos. Tem de haver uma separação nítida entre política e negócios. E irei até ao fim. E vou-vos dizer com muita clareza. Considero que não há nenhum estatuto, nenhuma ordem, que se sobreponha ao estatuto de titulares de órgãos de soberania. E falo concretamente, dando o exemplo dos advogados. Se não for possível encontrar uma forma de tornar incompatível, com clareza, a separação entre uma atividade e outra, então essa será uma das áreas e uma das profissões em que ficará claro que, para ser deputado, não se pode continuar a exercer funções de advocacia. Também avançaremos no combate à corrupção. A começar num código de ética ainda mais exigente no interior do Partido Socialista para selecionar os candidatos às próximas eleições para a Assembleia da República. Estou convencido que é por este caminho de abertura do sistema político, de introdução de transparência, de clareza, de separação entre a vida pública e os negócios, que acrescentaremos mais qualidade à democracia e responderemos ao sinal dos milhares de portugueses que ficaram em casa e não votaram, ou votaram em branco, ou canalizaram o seu voto de descontentamento para partidos ou políticos não tradicionais. No meu entender, e pela primeira vez, o PS tem dois grandes adversários políticos. Um deles é a coligação PSD-CDS. Já os vencemos 2 vezes. A última das quais com uma estrondosa derrota da coligação. E estou convencido que os vamos vencer novamente. O que ainda não conseguimos vencer é outro grande desafio político que já enunciei, que é a indiferença e até a repulsa de parte significativa dos portugueses em relação ao sistema político, em particular aos partidos da governação. É neste contexto e sobre este desafio que o PS deve clarificar a sua posição. O problema é muito mais grave do que uma questão de liderança, ou do que um líder, ou do que um candidato a líder. O problema tem a ver com a existência e a razão de existência de um partido político na sociedade, do nosso papel na sociedade, da nossa relação com as portuguesas e com os portugueses. E o que eu tenho feito, como líder do PS, é ir ao encontro dessa preocupação dos portugueses. Lembram-se a primeira vez que eu fui a uma reunião do Grupo Parlamentar à Assembleia da República, em que disse, para mim, há uma lei fundamental. Não prometer nada que não tenhamos a certeza de não poder cumprir quando formos governo. Sei que paguei um preço por isso, que nós todos pagámos um preço por isso. Mas serei fiel aos meus princípios e por aí seguirei. Quero agora partilhar convosco a análise da situação política, feita que foi a análise dos resultados eleitorais.
Análise da situação política. No domingo, o PS ganhou, fiz a declaração que os camaradas ouviram. Esta semana houve uma decisão do Tribunal Constitucional que deu razão ao PS em 3 das 4 normas que nós tínhamos solicitado a fiscalização da constitucionalidade. O PS, nesta semana, teve 2 importantes vitórias. 2 importantes vitórias. No entanto, o Governo está descansadinho, calminho. As reuniões das Comissões Nacionais deles, do CDS e do PSD, foram um passeio. E o Partido Socialista ensarelhou-se durante uma semana, de modo a que passou para a opinião pública, entre outras coisas, que afinal pareceu que foram os derrotados que ganharam e que foram os vencedores que perderam. Isto só tem uma palavra: irresponsabilidade. Já disse ao António Costa pessoalmente e volto-lhe a dizer aqui olhos nos olhos. Uma irresponsabilidade provocada por ti. E quando nós podíamos estar hoje aqui a comemorar a nossa vitória, a discutir com certeza o que tínhamos que fazer para melhorar a nossa relação com os portugueses e a criar dificuldades ao Governo, porque teve o 8º chumbo no Tribunal Constitucional e pela 3ª vez chumbo de normas da Lei de Orçamento de Estado, que é uma das leis mais importantes para a governação. Não. O Partido Socialista está aqui com os portugueses com os olhos postos em nós para discutir as nossas divergências com um partido profundamente dividido. Não ignoremos e deixemos o cinismo e a hipocrisia de lado. É isso que está a passar. Isso fragilizou e enfraqueceu o Partido Socialista. Nesse sentido, meus caros camaradas, quero dizer-vos que, do ponto de vista da análise da situação política, o Partido Socialista ontem fez uma declaração, através do seu secretário-geral, em que, se as circunstâncias tivessem sido outras, nós poderíamos ter tido ainda uma posição de mais força ontem nessa declaração. Porque se somarmos a uma vitória nas eleições europeias, a uma profunda derrota do PSD e do CDS, a um chumbo no Tribunal Constitucional, aos dados que saíram sobre a situação orçamental e execução dos 4 primeiros meses, à carta que está contratada com o FMI, mas que ninguém conhece, nós tínhamos todas as condições, com o apoio do povo português, para liderar um projeto de mudança e exigir, mais uma vez e de forma mais firme, eleições antecipadas para a Assembleia da República. Mas, infelizmente, não foi assim. Eu não quero fugir ao problema, como já perceberam. Não fugirei nem aqui e, a partir de hoje, não fugirei publicamente. Porque estive uma semana em silêncio para defender o Partido Socialista. E chegou à altura de eu me defender e defender o Partido Socialista dizendo tudo o que penso. Tudo! Quem é que pode confiar no Partido Socialista depois de uma vitória, quando vê o seu líder contestado e que estava legitimamente e está democraticamente eleito no interior do Partido Socialista? Mas quem é que pode? Eu encontrei pessoas que me disseram que votei pela primeira vez no Partido Socialista. Não vou partilhar sequer as razões porque elas explicaram porque é que votaram. Nunca mais volto a votar em vocês. Vocês são uns irresponsáveis. Vocês não sabem tratar dos vossos problemas dentro de casa. Uma coisa são as vossas opções, as vossas opiniões, mas tiveram que vir para a praça pública e vêm contestar um líder que ganhou as eleições. Um líder que ganhou as eleições. Não me recordo, na vida democrática em Portugal, nos principais partidos, que um líder tinha sido contestado depois de ter ganho as eleições. Mas menos me recordo, porque isso nunca existiu no Partido Socialista. Nunca. Que um líder tenha ganho as eleições e tenha sido contestado. Mais, que um líder lhe tenha sido apelado para se demitir, quando todos os outros líderes
Quando todos os outros líderes foram sempre a eleições legislativas. As eleições autárquicas está em causa o líder do Partido Socialista. Nas eleições europeias está em causa o líder do Partido Socialista. É normal. No Partido Socialista, os 6 líderes anteriores demitiram-se. Uns na sequência, ou seja, saíram pelos seus próprios pés. Uns na sequência de resultados eleitorais e outros que entenderam que chegou à altura e foram-se embora. Mas agora, no ano da graça de 2014, introduzimos uma inovação. E isto é perigoso. Não só para o momento atual que estamos a viver, que havemos de ultrapassar, sejamos sinceros, havemos de encontrar sempre as melhores soluções, mas para o futuro. Para o futuro. Porque a partir de agora, para aqueles que consideram legítima este tipo de ação política, passam a ser possíveis de ser confrontados e a dizer: olha, sai daí que eu quero o teu lugar. Eu acho isto uma coisa fantástica. Eu ser munícipe, por exemplo, de Lisboa, chego ao pé do António Costa e digo: olha, eu estou descontente com a recolha do lixo no Conselho de Lisboa. E, portanto, se tu não te importas, marcamos uma reunião que é para tu te demitires e eu poder concorrer à Câmara Municipal. Mas vamos concorrer os dois. Mas tu demites-te. Ó Vasco, imagina que eu vivia lá nos Açores. Tu tinhas um problema, uma dificuldade. Por exemplo, tinhas ganho umas eleições, mas por menos 3,7%, estás a ver? Menos 3. Ou seja, não tinhas atingido aquela fasquia. E eu chegava aos Açores e dizia assim: meu querido amigo Vasco, olha, tenho um grande apreço por ti, mas tens que te demitir, porque eu quero ser candidato a Presidente do Governo Regional dos Açores. Eu quis colocar isto em termos de lugares institucionais, porque a fragilidade está mais evidente nos lugares partidários. Mais evidente. Nós fizemos uma alteração dos estatutos de modo a que pudesse haver estabilidade nos mandatos. E fizemos eleições para as concelhias há uns meses atrás. E as pessoas têm um mandato durante 4 anos. Eu estou a ver o Partido Socialista nos 308 concelhos a que chegar ali perto das eleições, cheira um bocadinho a poder e diz: epá, desculpa, mas eu é que estou em melhores condições para ser candidato para Presidente da Câmara. Não é só um problema de método. Isto expressa uma certa cultura de fazer política. Eu quero-vos dizer que me sinto, como já repararam, seguro, legitimado e disponível. Não está em causa o debate. Comigo, no interior do Partido Socialista, nunca teve em causa o debate. E peço mesas a qualquer líder do partido para o debate democrático no interior do Partido Socialista. A qualquer. E a qualquer direção, também já agora. Que um líder não é só o líder, é ele e a direção. Qualquer. É que não há decisões que eu vá lá ratificar. Há discussão séria. Há decisões, há deliberações. A democracia interna é coisa que não falta no Partido Socialista, pelo menos desde este meu mandato, em que considero que cumpri desse ponto de vista. O que está aqui em causa é a destruição da credibilidade de um partido e da credibilidade de um líder do Partido Socialista, de um de vós. Eu candidatei-me há 3 anos. O ano passado o António Costa disse que queria ser candidato. Eu disse: então vamos a jogo. Antecipei o meu mandato para se fazer um congresso. O António Costa teve 2 oportunidades há 3 anos.
Tinha todo o sentido, ele fazia parte da direção do José Sócrates, tinha todo o sentido que fosse ele a candidatar-se e a apresentar-se a eleições. E teríamos com certeza tido uma disputa normal entre camaradas e no final encontraríamos com certeza as melhores soluções. O ano passado, quando percebi que havia um movimento no sentido da contestação, um movimento visível, não é? Porque houve sempre um movimento oculto ao longo destes 3 anos. Eu antecipei o meu mandato, aliás, fiquei conhecido por qual é a pressa, não era? Antecipei o meu mandato, felizmente foi possível chegar a um entendimento, elaborámos um documento, e nesse documento eu acho que estive a lê-lo outra vez, esta semana, e perguntei, onde é que eu falhei na execução desse documento, nessa estratégia? Tudo cumprido. Fiz uma lista para o Parlamento Europeu, que honra o Partido Socialista. É certo que houve pessoas que ficaram chateadas porque não entraram, outros que não continuaram, outros porque queriam ir, outros queriam ir num lugar, outros queriam no outro. Isso é normal na vida política em Portugal. É normal e na vida do partido. Respeito isso. Mas não me podem dizer que eu fui um líder sectário e que não procurei a unidade do Partido Socialista. Mas, porventura, não é hoje, como calculam, o balanço para fazer a atividade. Quero dizer-vos que, tal como há 3 anos que não hesitei, tal como há 1 ano que não hesitei, eu hoje também vos quero dizer-vos uma coisa muito simples. Não me demito de secretário-geral do Partido Socialista. O PS é um partido com regras democráticas e todos os militantes têm à sua disposição a possibilidade de agir segundo as regras. Não há militantes de primeira ordem e militantes de segunda ordem. Isso não há. E comigo também não há combinatas, nem acordos de gabinete. É tudo às claras e cada vez vai ser mais às claras e com maior transparência. E porquê é que não me demito? Primeiro, que não encontro nos resultados eleitorais, como vimos, razões para isso. Segundo, porque a situação do país exige um Partido Socialista com estabilidade e, apesar da situação criada, a que eu sou totalmente alheio, alguém tem que assumir que o Partido Socialista está disponível para enfrentar todos os problemas do país e oferecer-lhe soluções. E mais importante, na minha consciência não encontro uma razão para me demitir. E como eu sou uma pessoa que não vira as costas às dificuldades, nem atira a toalha ao chão, aqui estou, firme, como sempre, e sólido e determinado a levar para a frente, necessariamente, a afirmação do Partido Socialista. Para mim, é claro. Mas, minhas queridas e meus queridos camaradas, eu não ignoro que nós temos um problema. O partido tem um problema. Eu acho que o António Costa o criou, já lhe disse, temos um problema. E esse problema já não é só um problema interno do Partido Socialista. É um problema de toda a sociedade. É um problema de credibilidade, é um problema de confiança. Eu acho que nós agiríamos mal se não enfrentássemos esse problema. E para enfrentarmos esse problema, temos que o enfrentar através de uma solução política inovadora. E, na minha opinião, eu vou tomar uma iniciativa política no sentido de abrir aos eleitores do Partido Socialista
e aos militantes do Partido Socialista a escolha do candidato do PS a Primeiro-Ministro de Portugal. PS, 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 PS. Quer dar voz aos militantes e quer dar voz aos portugueses. Quer discutir ideias, projetos e também pessoas. Porque chegou a altura também de discutir pessoas. E nesse sentido proporei a convocação, ou melhor, convocarei a Comissão Política Nacional para a semana já, quer para marcar os congressos federativos, porque temos que cumprir os estatutos, e comigo os estatutos são para cumprir. Quer para iniciar este processo, que será um processo novo para o Partido Socialista e novo na democracia portuguesa, de abertura à cidadania, que temos que o preparar de modo a que nós tenhamos todas as condições para fortalecer e para credibilizar o Partido Socialista. E, portanto, àqueles que durante a semana disseram o seguro não quer congresso porque tem medo, eu aqui vos respondo, não tenho medo absolutamente nenhum. E não me escondo. E não me escondo. Não tenho medo e não me escondo. Luto pelas minhas ideias e sei que muitos podem dizer que seria mais confortável outra opção. Muitos poderão dizer que este é o processo que mais dificulta a minha reeleição. Não me importa, porque eu não estou aqui apegado ao poder. O meu objetivo é que o PS consiga credibilizar-se ainda mais junto da maioria dos portugueses. E, sobretudo, vencer este grande desafio da indiferença em relação à política, ao sistema partidário e à rejeição de milhares e milhares de portugueses que rejeitam o sistema partidário, que rejeitam o sistema político e que rejeitam a governação. Toma esta iniciativa não a pensar em mim, mas a pensar no PS, a pensar em Portugal e a pensar nos portugueses. E vou-vos dizer uma coisa. Estou certo que os portugueses compreenderão bem as iniciativas que eu aqui vos anunciei. E estou certo que os portugueses, muitos deles dirão, é isso, o PS percebeu o que nós dissemos nas urnas, o PS percebeu o que dissemos nas eleições. Reforçaremos a nossa alternativa e também estou convencido que esta proposta unirá o Partido Socialista. Afinal, responder aos anseios dos portugueses, credibilizar o PS e unir o partido é a tarefa de um secretário-geral. Muito obrigado.